Muitas vezes o nosso presente é extremamente prejudicado por coisas ruins que aconteceram com a gente lá no passado. Por mais que a gente queira virar a página e ache que aquilo já passou, a gente sempre acaba às vezes arremetendo alguma coisa e lembrando, e isso afeta diretamente na nossa qualidade de vida. Então vamos falar nesse vídeo sobre traumas. Muitos dos sintomas que a gente tem de problemas hoje em dia, eles podem acabar vindo lá de trás de coisas que às vezes a gente não faz a menor ideia de que são os responsáveis por esses problemas. Dentro das teorias da psicologia, o cara que mais falou sobre esse tipo de coisa foi esse cara aqui, ó, Sigmund Freud. Ele falava que quando a gente lida com algum tipo de emoção ou com algum tipo de situação e a gente não está psiquicamente pronto para lidar com aquele tipo de coisa, a gente meio que esquece que aquilo aconteceu. Mas não é um esquecimento qualquer. É como se a gente tivesse... Eu sei que aquilo aconteceu, mas eu prefiro não mexer, eu prefiro não falar muito sobre aquilo. Às vezes eu não lembro certos detalhes. É como se a gente estivesse colocando aquela poeira para baixo do tapete. O termo técnico que o Freud chamou isso é recalque, ou seja, repressão de memórias, repressão de emoções. Recalque não tem nada a ver com um beijinho no ombro, não, tá? Isso é outro papo. Que é isso? Negócio aqui no chão. Aonde? Aqui embaixo do meu sapato. Que é? Seu recalque, pisei. E esses traumas passados, eles podem acabar se deslocando para outras coisas na nossa vida e a gente adquire sintomas que nos atrapalham. Como assim? Quando a gente é criança, a gente fala muito de traumas de infância. Por que a maioria dos traumas a gente arremete à infância? Simples, porque uma criança não tem aquela maturidade, aquele entendimento de mundo que um adulto tem. Por exemplo, se uma criança está andando na rua, ou sei lá, em qualquer lugar, e alguém esbarra nela, sabe que criança sai correndo, não olha para onde ela está vendo, sai nem desesperado correndo. E sei lá, se algum adulto esbarra nela e ela cai no chão, a criança pode olhar para aquilo e falar assim: meu Deus, ele quis me matar, ele quis me machucar. A criança não tem aquela noção de que foi um acidente, que, sei lá, que esbarrou sem querer e fala assim: ai, desculpa, não te vi. Ela não vai fazer isso, ela vai cair no chão, vai machucar, vai começar a chorar, e aquilo pode gerar um trauma. O que pra gente, nossa, é uma bobagemzinha, só uma besteirinha, para uma criança pode ser algo extremamente grande. E eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo bem simples do cotidiano, que pode ou não gerar um trauma. Agora você imagina uma criança que presencia brigas entre pai e mãe, brigas, eu tô falando briga mesmo, de grito, de às vezes até de violência física. Você imagina quando isso acontece na frente de uma criança? Ela não entende. Nossa, meu pai chegou alcoolizado em casa e está estressado e acabou descontando, sabe? Não que isso justifique, claro, né? Mas a criança não tem essa racionalização de, poxa, adultos brigam, adultos se desentendem, isso é normal, vou ir pro meu quarto jogar videogame enquanto tudo isso passa. A criança acha que eles vão se matar, acham que vai ficar sem paz, e acha que... Então aquilo pode acabar ocasionando várias emoções aí, que a criança não faz a menor ideia, né, do que são aquelas emoções, e ela está tendo um contato de uma forma tão intensa que aquilo acaba gerando vários probleminhas para essa criancinha quando ela estiver adulta. Então, basicamente, o que a hipnose pode fazer nesses casos? Quando a gente fala sobre o conceito de regressão de memórias, não quer dizer que a pessoa está, de fato, entrando numa máquina do tempo e voltando, ou acessando coisas extraordinárias. Não.
Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre regressão, que a gente vai desmistificar várias coisas sobre ela também. Então, basicamente, o que a regressão vai fazer? Vai acessar talvez essa memória. Então vamos supor que seja a criança que esteja lá vendo os pais brigando e ela ficou desesperada e aquilo trouxe, sei lá, até mesmo uma depressão para a vida atual. E aquilo talvez trouxe até uma depressão para o momento atual dela, ou um transtorno de pânico, ou qualquer outra coisa. Não interessa agora o que a gente está tratando, vamos falar do trauma. Então ela vai acessar aquela cena, então ela vai lembrar daquilo que estava acontecendo, talvez com uma riqueza maior de detalhes que conscientemente ela não lembrava antes, que provavelmente ela recalcou esses detalhes, talvez ela tenha recalcado até mesmo a cena completa. Às vezes na anamnese ela nem cita isso que aconteceu, porque para ela, sei lá, não foi algo tão forte assim, ou ela nem lembra que de fato isso aconteceu. E quando a gente faz uma regressão, e aí a gente tem toda uma técnica, né, para fazer isso, e a gente vai ativar a causa, a raiz do problema, e talvez ela lembre dessa cena. E quando ela começa a ver essa cena, e ela vai relatando, né, nossa, eu tenho 5 anos de idade, e tô vendo meus pais brigando e tal, e sei lá, meu pai tá batendo na minha mãe, e eles estão gritando lá, e eu tô desesperado, e eu não sei o que eu faço, e não sei o que, e sair de casa correndo, sabe? E ela vai falar o que tá acontecendo na cena. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar esse lado criança. Lembra que eu já falei aqui em outros vídeos que a hipnose é um ambiente virtual, é como se fosse uma matrix em que a gente consegue controlar certas coisas que normalmente a gente não conseguiria fazer sem hipnose. Então a gente vai colocar essa criança que está lá, desolada, sem entender nada do que está acontecendo, para conversar com a versão adulta dessa pessoa que passou por isso. Então a gente vai basicamente fazer assim: pausa essa cena, para tudo que está acontecendo agora, entra lá você, adulto, que já entende isso que aconteceu. Então a gente faz todo um trabalho, eu estou explicando bem por cima aqui mesmo. Então a gente fala assim: pausa tudo, para tudo isso que você está vendo aqui agora. Você, adulto, já entende bem o que está acontecendo. Eu estou explicando assim bem por cima mesmo como funciona a técnica, mas existem vários elementos que precisam ser adicionados a isso. Então a gente fala assim: você entende isso que está acontecendo agora? Você hoje, adulto, depois de que se passaram, sei lá, 20 anos, né, depois de tudo isso que aconteceu, você consegue entender, né, sobre uma briga de casal e tal, que aconteceu, tá? Ah, sim, eu entendo, né? Hoje em dia eu sei que isso é normal, eu sei. Pois é, mas você quando tinha 5 anos de idade, você não sabia disso. Você era só uma criança. E é normal que uma criança de 5 anos não entenda essas coisas de adulto. Você concorda? É, concordo, faz sentido. Ok, então você vai entrar nessa cena, você adulto vai entrar nessa cena e conversar com você, criança. E eu quero que você explique para essa criança o que está acontecendo. Faz com que ela se acalme, faz ela entender tudo isso, para que ela fique mais tranquila, que ela sabe que tudo isso vai passar. É como se você fosse um viajante do tempo, né? Como se fosse um viajante do futuro que estivesse voltando e falando: calma, vai ficar tudo bem, né? Seu pai e sua mãe não se mataram, né? Seu pai e sua mãe tá tudo bem hoje, foi uma fase que eles estavam passando, tudo isso. Você vê como hoje em dia tá tudo bem, né? Ou seja, você vai contextualizar a vida atual da pessoa para aquela criança. E quando eles têm essa comunicação, a criança vai entender. E vai assim: nossa, é verdade, agora faz sentido, tal. Então a gente vai conduzindo tudo isso. E quando essa parte criança entende, é como se a gente colocasse a parte consciente e a parte inconsciente da pessoa para se entenderem melhor, para se encaixar melhor. E quando essa parte criança entende bem o que aconteceu, naturalmente os sintomas que estão no presente irão sumir, irão amenizar. E é isso que o Freud falava. Porém, o Freud fazia isso, ele começou a fazer isso com hipnose,
e depois ele passou a utilizar a psicanálise, né, a técnica da associação livre, para fazer isso que a gente faz com a hipnose. Dá para fazer sem hipnose? Dá para fazer sem hipnose, porém leva tempo. E tome tempo para fazer isso. Na hipnose a gente consegue fazer isso em pouquíssimas sessões. Por quê? Porque a gente vai direto ao ponto, sendo que a gente precisa entender como que essas teorias funcionam. Por isso que eu sempre bato na tecla. Não adianta você falar de regressão, você querer aprender como faz uma regressão sem entender como que a teoria psicanalítica funciona primeiramente. Por isso que hipnose não é uma abordagem, é uma ferramenta utilizada com técnica da psicologia. E eu estou falando isso pela milésima vez aqui nesse canal e eu sempre vou falar isso, sempre. Então deu para entender melhor um pouquinho sobre o que é o trauma, o que gera e como que a hipnose faz? Se tiver alguma dúvida sobre isso, larga aqui nos comentários que eu leio todos os comentários e ainda respondo vocês. Não é todo canal de YouTube que faz isso não, hein? Então, ó, vê se agora não merece um like, hein? Merece um like nesse vídeo aqui, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações aqui, tudo isso. E é isso aí, não perde nenhum vídeo aqui dessa série que tá bem legal. Esse papo mais sério, um pouquinho mais maduro sobre hipnose clínica. Então, um beijo no cérebro e tchau!